Pronto, vamos dar início aí a mais um seminário do GRIC, nessa nova fase aí online. Hoje a gente tem aí o professor Elias Brito, que é da casa, né? Membro do GRIC e professor da UFOB. Acho que a maioria das pessoas conhece o professor Elias. O professor Elias, caso o pessoal não conheça, ele fez graduação em Física na Universidade Estadual de Feira de Santana, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Paraíba e fez o estágio de pós-doutorado na Universidade Federal de Alagoas. Hoje ele é professor da Física aqui na UFOB e hoje ele vai estar aí falando para a gente de simulação computacional de nanoestruturas semicondutoras. Professor Elias, eu passo a palavra para você agora. Bom dia a todos. Obrigado, Cléber, a todos do grupo, pelo convite e a todos os presentes. Enfim, né? Essa proposta de seminários do grupo já é anterior a esse ano, já estava acontecendo presencialmente, e foi renovado, só que infelizmente devido à Covid a gente tem que adotar esse formato. Espero que não por muito tempo, mas sabemos que vai levar um tempo razoável pelas condições que se apresentam do problema. Além disso, a gente teve a sorte de ter diferentes tipos de apresentações, e aí já falando desse ano, né? A primeira falou sobre a Covid, sobre os raios ultravioletas, tal. Depois teve o Guilherme Sadovski, que falou sobre a questão da tridimensionalidade ou quadridimensionalidade do espaço em que vivemos, as condições bem matemáticas. E eu sei que, apesar do público diverso, é complicado você fazer um seminário que o maior público são os alunos da graduação que não concluíram a graduação. Então, tem conteúdos que eles vão passar boiando. E professores ou gente que já terminou a graduação e vão entender um pouco, pode ficar meio entediados com o óbvio que se vai falar. Mas, enfim, nesse meio termo aí eu fui pela questão da maioria, que é o público da graduação que ainda falta algumas coisas na formação, mas eu vou tentar ser claro, sem ser tão óbvio, e ao mesmo tempo não ser tão rasteiro, mas também não avançar demais. Então, tentar não ter equações nem nada, mas ver o que é que dá para mostrar, o que é que dá para entender, apresentando dessa forma. Então, o título em si é porque abrange minha área de pesquisa central, que foi minha formação desde a graduação, em Feira de Santana, depois no mestrado e doutorado na Paraíba, e um pouco do trabalho que eu realizei no pós-doutoramento em Maceió. Então, enfim, isso aqui é um prédio, pode procurarem aí o prédio Átomo, vocês vão achar ele aí com tudo isso. Aqui é o símbolo da universidade, óbvio, e no símbolo do nosso grupo, para quem quiser fazer parte ou conhecer, tá aí, assiste as palestras que vai saber do que a gente faz e vai ficar, acho que, empolgado, porque a gente está trabalhando direitinho. Enfim, voltando ao título, tem relação com simulação, óbvio. Então, quando fala computacional, é quase uma redundância, um pleonasmo e tal, mas a gente fala para deixar bem claro, né, que a simulação é via computadores de nanoestruturas, e eu vou falar um pouco da parte nano, e semicondutoras porque é o foco das propriedades que a gente busca na nossa pesquisa. Trabalhar com nano é algo muito diverso, e o foco da minha área de trabalho sempre foram as propriedades que podem ser utilizadas em materiais semicondutores. Nesse caso aqui, a gente tenta expandir um pouco mais e está começando a trabalhar com outras propriedades físicas e químicas, mas inicialmente eu vou mostrar do que já foi feito, para entenderem o que é que a gente trabalha. E aí, começando pelo termo nano, né, ele é muito diverso, isso aqui já é muito pouco ao que se faz com a nanotecnologia hoje em dia, mas ela está presente no nosso dia a dia em diversas áreas, e aqui você tem as camadas, você tem a camada básica, as camadas das ciências fundamentais, dos estudos fundamentais, e assim vai expandindo até chegar à parte mais prática da sociedade do dia a dia. A minha área de estudo em si, né, além da óbvio de ser a física, a gente conversa um pouco com a química, né, porque também trabalhamos na segunda camada com moléculas, polímeros, átomos, etc. Além de química e mecânica quântica serem bem próximos em muitas coisas, e aí a gente trabalha com isso. Vem a parte da informática, que é saber um pouquinho de programação para quem quer ir além, para quem não quer, não precisa tanto. Mas a gente trabalha com modelos, simuladores, algumas ferramentas e os programas
e aplicações da informática também da nossa área. Por último, tem todas as aplicações que aí pode ir diversas, né? Eles botaram meio que limitado aqui, é só para dar uma amostra, mas da química você pode partir para materiais biológicos e de medicina, DNA e tudo mais, então não é tão complicado sair daqui para vir para cá, mas da física para medicina, para biologia, na parte teórica, óbvio, né? E você chegar a outras coisas, outras aplicações um pouco mais distantes do básico da física, né? Então, meio que o nano abrange muita coisa, isso aqui é só um pedacinho, mas a gente tenta englobar outras áreas. Eu acho que a parte boa de se estudar essa área é exatamente por isso. Você acaba estudando outras coisas e torna a sua formação um pouco mais completa do que algumas áreas muito específicas. E aí, no cotidiano, a gente tem, né, a palavra nano em várias coisas. Uma delas, cremes, etc. Fala hoje em dia que tem nanotecnologia, as micro, nanopartículas que vão cuidar da sua pele, celulite, detox, retenção hídrica, etc. Então, testado e aprovado. Não sei qual é o teste, se é o teste de segurança ou se é o teste que realmente tem um controle nano disso. Mas está bem, assim como no termo quântico, está muito em evidência com os coaches, etc. E essa briga toda aí de usarem quântico para qualquer coisa, porque não é só uma palavra, né? Tem uma definição, tem um estudo por trás disso. A palavra nano também está sendo usada muito pela indústria química e de farmácia para diversos materiais. Temos aqui uma raquete de tênis também, que é de nanocarbono, um material mais resistente, mais leve, uma mistura de materiais a nível nanoscópio, né, nanométrico, para se trabalhar e desenvolver um equipamento novo que seja muito mais eficiente do que o que se tem no padrão. E existem roupas de diversos tipos. Roupas que melhoram a absorção ou a não absorção do suor pelo corpo. Roupas que, se vocês procurarem na internet aí, tem diversos tipos de roupas que não molham. Então, elas são hidrofóbicas. Você joga tinta, materiais como café, etc. Os líquidos que a gente bebe no dia a dia e essa roupa não absorve. Então, é quase como se fosse um plástico. Visualmente, ela se apresenta parecendo um plástico, mas é uma nanotecnologia aplicada a vestimento. E só para falar bem rapidamente, né, por que é simulação computacional? Porque a gente utiliza alguns cálculos, de certa forma, complicados para, quando você chega ao nível atômico, você tem um átomo, a gente sempre olha o átomo, o modelo atômico clássico, como o hidrogênio, que você tem um próton e um nêutron, mas esses materiais ao qual a gente trabalha possuem muitos elétrons, e são milhões de átomos, pelo tamanho do átomo, milhões deles, para cada material. Então, a conta que se faria na mão para as propriedades desses infinitos materiais, infinitos átomos, infinitos elétrons, a gente não consegue fazer. Ou gastaria um tempo absurdo e ainda assim o risco de errar seria grande. A gente erra, às vezes, com a conta de uma página, imagine, para tantas coisas como essa aí. Então, a gente utiliza programas e os computadores para otimizar esses cálculos, e muitos deles são aproximados, praticamente todos deles, porque ainda com os computadores de hoje em dia, essas contas ficariam muito grandes se fossem mais próximas do real, né, do valor absoluto. Então, a gente usa várias aproximações, e daí vem teorias físicas e químicas, etc., com teoria da mecânica quântica, para realizar essas aproximações. E com essas aproximações, a gente realizar cálculos mais rápidos e obter propriedades de energia eletrônica dos elétrons mesmo, energéticas, óticas e efeitos de campo elétrico, etc., com o uso de algum desses programas que facilitam nossas contas. Você pode escrever o programa, mas esses programas prontos, eles facilitam nossas contas também para obter essas propriedades. E aí, por que nano? Né? Para quem não sabe, é a escala de tamanho, que, lembrando da notação científica, a gente tem o milímetro, que é 10 a menos 3, o micrômetro, que é 10 a menos 6, né? Nesse caso, 100 micrômetros aqui, 1 micrômetro, e o nanômetro é 10 elevado a menos 9. Então, depois da vírgula, temos 9 casas decimais de redução de tamanho em relação ao metro. E aí tem uma escala meio simples aqui, que diz alguns materiais. O cabelo humano, ele é menor do que 1 micrômetro, ou seja, ele é de 1 milímetro, desculpe, ele tem 100 micrômetros, ou seja, 100 vezes 10 a menos 6, seria 10 a menos 4 metros. Você tem células de animais, bactérias, que vai reduzindo nessa escala, tem os genes, e até chegar aqui, por exemplo, nos vírus, que coincidentemente tem esse vírus corona, mas não é
o corona de hoje em dia, porque essa figura é antiga, então é um corona genérico qualquer, não é esse novo, que está nessa escala, entre 10 nanômetros e 100 nanômetros. Nessa região aqui. Lembrando que o termo microscópio, hoje em dia, é só por conveniência de ser utilizado desde sempre, mas hoje em dia os microscópios não veem só no micro. Então, não só vê em 10 a menos 6, eles veem muito mais que isso, uma escala muito menor, e os vírus são possíveis de serem vistos pelos microscópios atuais, e ele está dentro dessa região de comprimento, bem pequena. Aqui você começa materiais da escala que a gente chama de escala quântica, né? Não necessariamente quântica, da escala de Planck, nada disso não, mas de observação mesmo, que são os pontos quânticos, que eles estão nessa ordem de 10 nanômetros. Tem as proteínas nessa região também, os nanotubos de carbono, que eu vou falar bem rapidinho sobre eles. E você entra na escala nano, né? Toda essa região é escala nano, mas o primeiro nanômetro, né, de um nanômetro, é a escala do DNA. E a interface dessa medida aqui, você tem as redes cristalinas e os átomos, que é o 0,1 nanômetros, e moléculas pequenas. Então, chamar de nano é estudar exatamente essa região, entre 0,1 a 100 nanômetros. A partir de valores maiores que esse, você saiu da escala nano. Então, mesmo se você falar assim, aqui é 10 a menos 9, mas aqui é 100 vezes 10 a menos 9, seriam 10 a menos 7. Ainda é nano? Por conveniência, a margem de erro de leitura e manipulação desses materiais ainda é interessante você trabalhar com essa escala. E aí tem uma coisa que a gente tem que redefinir, né? Só de curiosidade, saber que a gente tem materiais que, com essa definição, a gente chama de dimensão, que possuem dimensão zero. Então, matematicamente, você tem a dimensão zero num ponto, porque você não tem movimento quando você marca um ponto, uma linha, uma reta, você tem um movimento unidimensional, e essa linha pode ser dividida por um ponto. Você tem duas semirretas. Então, essa é a definição matemática de por que a reta é em uma dimensão. O plano é a mesma coisa. Você pode ter pontos lá, mas você não divide um plano com um ponto. Você divide com uma reta. Então, se a reta tem uma dimensão, você divide esse plano tem que ser em duas dimensões, assim se vai para o espaço, etc. No nosso caso, são medidas de crescimento e de relação ao tamanho. Então, vou voltar aqui para lembrar que redes cristalinas, ou seja, mais de um átomo, uma rede, nesse caso aqui, tem 8 átomos, ela ainda é considerada, tá vendo, nessa região menor que 1 nanômetro. Então, você tem um espaço aqui que você não tem, digamos assim, um movimento de crescimento para muitos átomos. Você consegue isolar exatamente essa rede, ou um único átomo, ou uma única molécula. Então, é quase considerado pontual, e aí você chama de dimensão zero. Aqui, nanotubos, fibras e fitas, voltar aqui, essa figura é boa, mas eu vou voltar aqui, você tem um comprimento. Então, mesmo que essa espessura seja relativamente pequena naquela região, esse comprimento aqui, ele é muito maior do que a dimensão de espessura desse tubo. Então, a gente diz que ele tem uma única dimensão, que é a dimensão de crescimento, que é no comprimento. Quando você tem um plano, que é o grafeno, que a gente vai falar sobre isso, você tem duas dimensões de crescimento. O eixo Z, você ainda consegue colocar planos sobrepostos, ainda assim a espessura dele é muito fina em relação ao crescimento dele. E aí você tem a dimensão 2. Aí materiais maiores você tem a dimensão 3 e tudo mais. Então, quando quem for ingressar nessa área e ouvir materiais de baixa dimensionalidade ou dimensão 0, você está tratando exatamente de nanotubos ou de redes de única dimensão, que cresce em relação à espessura deles, ou materiais moleculares que são de dimensão 0. E aí, uma coisa interessante que é, falando de semicondutores, esses materiais são todos interessantes, mas a aplicabilidade maior é muito vista em materiais em duas dimensões. E aí você tem diversos tipos de aplicações, né? Desde telas, impressoras 3D, uso em spray, tintas, materiais anticorrosivos, vou falar também do grafeno e tudo mais, armazenamento de energia, sensores, tecidos e até o equipamento esportivo que eu falei lá da raquete, né? Então, os materiais 2D ainda assim são pequenos, né? Porque a escala é nano, não esquecer disso. Então, são vários materiais 2D unidos que formam ou um pó, ou um líquido, embebido em líquido, tudo mais, que tem essas aplicações. Então, o estudo de manipulação em uma rede de átomos em duas dimensões ainda é mais viável do que você fazer ao nível de cada átomo, não ligado a nada, ou fazer um nanotubo, por exemplo, que consegue se manipular, mas ainda é mais complicado do que uma rede plana em duas dimensões.
E aí eu vou falar do material mais em voga, né? Nessa parte de semicondutores e materiais de duas dimensões, que é o grafeno, que é o material feito de carbono. Então, o carbono é muito interessante tanto na física orgânica, principalmente na química, desculpe, orgânica, como na inorgânica. No nosso caso, a gente não vai tratar de materiais biológicos ou a parte orgânica da química, são para sensores inorgânicos, mas já existem muitos estudos além da parte inorgânica, né? Então, o carbono tem várias formas, tem a propriedade de hibridização e tem as formas alotrópicas que você tem, como diamante, grafite, etc. E cada forma de grupos de átomos de carbono, eles possuem uma estrutura diferente. Então, uma estrutura de um diamante, você tem uma certa organização aqui de redes ligadas. O grafite, você tem algo próximo disso aqui. São vários átomos de carbono em situação bidimensional, lembrando, e você tem camadas sobrepostas até gerar o grafite, que é o grafite mesmo, que a gente escreve e está no lápis e tudo mais. E aí, depois de um tempo, se fizeram estudos e descobriram que algumas propriedades desses grafites, se vocês conseguirem quebrar essas camadas até chegar a mais fina possível, eles iam ter propriedades interessantes. Só que, além disso, existe um trabalho teórico bem antigo de grafite fino, com suposições de propriedades que poderiam acontecer. Mas em 2004, conseguiram experimentalmente isolar uma única camada de átomos de grafite e percebeu-se que tinha propriedades diferentes do grafite amontoado. Nesse caso, foi a obtenção do grafeno, chamado grafeno. Então, grafeno é uma única, seria equivalente a uma única camada de grafite bidimensional com arranjo de átomos desse tipo aqui, que a gente chama de favo de mel, que são hexágonos emendados uns aos outros. E o que é que tem de mais nisso? Então, percebeu-se que uma única camada possuía propriedades extremamente diferentes de várias camadas, que é o grafite que a gente tem. A gente sabe que o grafite, algo, pelo menos quem já mexeu com isso um pouco, o grafite serve para várias coisas. Até raspar o grafite para colocar no cadeado, ele lubrifica sem danificar, igual um óleo que você bote no cadeado. Para quem sabe que tem um circuitozinho que está meio danificado, você bota um grafite, ele conduz um pouco melhor. Então, se com o grafite já tinha essas vantagens, com uma única camada, que é o grafeno, você conseguiu descobrir novas propriedades ainda mais potencializadas, melhor potencializadas, que foi o BAC em 2004, com essa descoberta. E aí, voltando rapidinho só para esse gráfico aqui, para entender o que é que tem essa figura que eu não botei de graça, percebeu-se que uma única folha de grafite, vou começar a chamar de grafeno agora, o grafeno ele geraria outros materiais que tinham propriedades semelhantes ao grafeno, mas de acordo com sua geometria, você conseguiria obter a partir dessa folha materiais com propriedades específicas. Um deles é o fulereno, que parece uma bola de futebol, que você tem hexágonos e pentágonos juntos, e mesmo com 60 átomos, o mais famoso é o C60, você, com 60 átomos, nesse caso aqui, você ainda considera o fulereno de dimensão zero. Então, a propriedade de materiais de baixa dimensionalidade está relacionada com isso também. Nesse caso aqui, a gente consegue fazer um recorte de uma parte dessa folha de grafeno e enrolar ela, formando um tubo. Então, além disso, dele ter propriedades por ser planar, você conseguiria gerar outros materiais somente dessa folha, recortando e alterando a geometria desses materiais. E óbvio que, sobrepondo várias camadas, você obteria o grafite de volta. Uma coisa interessante nesse gráfico aqui que está à mostra, essa figura, para quem nunca viu Estado Sólido nem nada, só um gráfico cheio de curvazinha bonitinha. Mas uma coisa muito boa do grafeno é que ele conduz parecendo um metal, mesmo sem ser um metal. Isso aqui são chamados pontos de Dirac, e aí nesses pontos o elétron se comporta como se fosse um fóton, né? Como se ele não tivesse massa. A velocidade dele é muito alta. E isso é uma das coisas que é de interesse para a gente, porque o nosso estudo aqui é sobre semicondutores, então condução, ou seja, ser condutor, ser isolante, é interessante para a gente. E isso é uma propriedade muito boa do grafeno. Naqueles pontos ali, vou voltar, nesses pontos aqui que a gente diz que a condução é muito alta, você tem a passagem de todas as frequências ou comprimentos de ondas possíveis. Então, se ele absorve todos os comprimentos de onda,
a gente vê aqui que nesse gap, que a gente chama de gap nulo, para quem sabe do que eu estou falando, ele tem essa cor preta exatamente porque ele absorve todas as frequências que passam por ele. Mas enfim, o que há de bom nesse grafeno, né? Sendo um pouco mais específico, é que ele é portador de alta mobilidade, então os elétrons vão lá muito rápido de verdade. Então você vê um condutor, um material que tem propriedade de semicondutor, não condutores, e ele consegue conduzir como um metal. Então você tem um material que ele ao mesmo tempo não é metálico, mas ele parece um metal na condução. Isso é uma coisa que acho que atraiu a maioria dos pesquisadores que até hoje trabalham desde 2004, né? Que até hoje ele ainda é o candidato maior para substituir o silício. Vou falar do silício bem rápido, mas deixa eu passar das propriedades aqui. E aí, para quem entende um pouco das outras propriedades, tem o livre caminho médio na escala de micrômetros, o efeito Hall quântico e simetria eletroburaco, o módulo de Young, ele tem alta condutividade térmica, e a energia de superfície é extremamente baixa. Então, você consegue manipular ele de uma forma, um gasto energético muito pequeno, e isso é também atrativo, porque se você precisar de muita energia para manipular o material, você tem perda energética que não vale a pena você construir, e principalmente a indústria gastar dinheiro se você tem que gastar muita energia para produzir o material. E ele tem uma transparência ótima. Então, uma dessas coisas aqui é porque todos os materiais semicondutores de computadores, principalmente, né, que é o que a gente tem mais acesso, smartphones, etc., são feitos de silício, que é um material muito bom, semicondutor, e vocês sabem que existe o Vale do Silício, não é à toa. Então, ele está lá porque ele é o material principal de todos os equipamentos semicondutores da face da Terra. Só que ele está chegando ao seu limite. Não se consegue mais avançar tanto na produção de materiais super rápidos e que não aqueçam tanto e que conduza melhor, economiza energia e tudo mais com o silício. E até a propriedade de processamento mesmo, porque você tem um gasto energético muito grande para processar dados. E querem buscar novos materiais que possam fazer isso. A computação quântica é por outro método, mas se for pela computação tradicional, que ainda vai perdurar por um bom tempo, você tem que buscar materiais mais eficientes. E até agora, apesar de muitas críticas, a gente vai ver sobre isso também, o grafeno tem se mostrado muito útil como provável substituto do silício para desenvolver esses novos materiais semicondutores em tudo que é dispositivo. Só que falando um pouco ainda das utilidades do grafeno, a gente tem esses materiais aí, pesquisas, primeira de 2012, depois tem algumas mais recentes, em que esses pesquisadores viram que o grafeno ele é transparente à água. E o que é ser transparente à água? Lembrando que a gente está falando de escala nano, então você tem materiais em que você precisa trabalhar em sistemas aquosos, ou que contenham água, ou que molhem em si, mesmo que seja um dispositivo eletrônico, mas a gente sabe que molha. A gente já vê na internet tanta coisa aí de celular que cai em vaso sanitário para o povo desleixado que não consegue soltar o celular um pouquinho, mas se chover e tudo mais, né? Então, e se for um material que esteja semicondutor, mas que mole por qualquer motivo. E aí você tem um material que as propriedades dessa superfície aqui em contato com a água, você tem o grafeno aqui, que ele consegue bloquear a passagem da água. Então, fisicamente, as moléculas de água não passam, mas as propriedades do contato da superfície de água, uma gota d'água, com o material que está aqui embaixo, é muito útil. Então, além de não oxidar, porque você não tem, por exemplo, se eu tenho uma superfície, eu estou colocando uma gota d'água aqui no meu grafeno e estou começando a inserir um material de silício, vamos supor, né? Que seja uma superfície de silício, porque o silício com a água eles vão se ligar e nessa ligação você vai ter algumas propriedades do silício com a molécula de H2O, mas é ruim também porque ela oxida. Se esse grafeno está aqui, ele não altera nada dessa ligação entre a água e o silício, ou seja, não impede que esses efeitos que o silício precisa da água aconteçam, é uma vantagem, porque ele é transparente. Ao mesmo tempo, fisicamente não é 100% transparente, porque a molécula de água é maior do que o buraco daquele hexágono do grafeno. Então você consegue, como se fosse criar uma rede de proteção
que não deixa a água passar para oxidar o material, mas ao mesmo tempo as propriedades que esse material precisa da água, ele consegue absorver independente do grafeno. Isso é muito útil para diversos materiais orgânicos, porque a gente precisa de células, meios aquosos e tudo mais, sabendo que o grafeno não deixa a água passar, mas não impede que o contato, as propriedades permaneçam. Isso é muito útil para várias aplicações. Uma outra coisa, já de 2020, é você alterar esse grafeno, ou seja, materiais de carbono, com outros átomos, que é o que a gente chama de dopagem, e é o que se faz muito há um certo tempo também, né? Porque você tem um material que é condutor e você quer um semicondutor, porque no fim das contas o que a gente quer é controle. Então, se você consegue controlar as propriedades, você tem o poder para fazer o que, em parte, você imagina que o que você quiser. E um trabalho de 2020 que eles conseguiram sintetizar é que você tem controle das propriedades magnéticas e de condução. Não se espantem quem não sabe nada desses gráficos aqui, mas interessante é ver esse material, que são materiais, o cinza são átomos de carbono, eles colocaram nitrogênio nessa ligação. Então, se um elétron for ser conduzido para passar de um ponto mais baixo para o ponto mais alto, ele tem que passar por algum dos átomos de nitrogênio. E esse átomo de nitrogênio aqui tem a propriedade de ele ter, né, um elétron a mais do que o carbono, e você tem alteração no spin desses elétrons. E aí você mudando o spin desses elétrons, que tem excesso de elétrons nessa estrutura aqui, você tendo o controle sobre a condução elétrica e o movimento de spin desse material, isso aqui é uma rede muito maior, tá vendo? Ele tirou uma amostra de um material, você ligou um com o outro, tem uma rede desses materiais aqui. Você conseguindo ter o controle do spin desses materiais, você tem, e aí para quem já conhece, tem possibilidade de aplicação em computação quântica, porque você tem controle dos spins do material, e aí podem fazer spins emaranhados e tudo mais. O seminário do professor Klebs fala bem sobre essas coisas, quem já assistiu sabe, e é uma aplicação bem prática, o estudo de materiais de carbono, que você tenha controle dos movimentos de spins dele, para gerar essa corrente de spins emaranhados para aplicação em computação quântica. E por que esse estudo é interessante além disso? Porque, para quem não sabe, uma coisa interessante é você, a gente chama de dopagem de material ou até fazer materiais híbridos. Não esqueçam desse HBN aqui, que ele vai voltar lá na frente, mas uma coisa que a gente tem feito bastante é isso, é estudar, por exemplo, grafeno misturado com outros materiais. Por quê? Porque quando você tem um grafeno que é condutor, não é interessante porque você não tem o controle perfeito. Se você, por exemplo, misturar ele com um material que é isolante, que nesse caso é esse HBN, que é o nitreto de boro hexagonal, junto com o grafeno, você testa propriedades intermediárias, que é o quê? O meu isolante pode virar um semicondutor e o meu condutor, que é o grafeno, ele pode passar a ser semicondutor também. Então, ele deixa de ser condutor para ser um semicondutor. E o que é ser semicondutor? É ele não deixar passar todos os elétrons com qualquer energia que eu ceda a ele. Ele tem que ter um certo valor específico de energia para os elétrons começarem a conduzir. E se eu consigo modificar o material para eu saber quanto de energia eu quero ceder para aquele material passar a conduzir, é exatamente o controle que eu quero ter. Então, uma opção bem viável é fazer alterações no material, misturar ele com outros a nível atômico para poder obter isso. E aí eu vou falar de um primeiro trabalho que foi feito no grupo lá em João Pessoa, que a gente fez isso. Como é que a gente faz a simulação propriamente dita? A gente sabendo um pouco, né, da teoria da física, do estado sólido e tudo mais, e um pouquinho do básico das contas de programação, não tem nada que você não vê nas disciplinas. A gente tem uma rede de átomos de carbono, e ele tem posições bem definidas, vê que eles são hexágonos, tudo mais, e é uma parte planar. A gente viu que conseguiria, com átomos de galho, substituir um átomo de carbono por um átomo de galho, depois por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Voltamos essa limitação pelo tamanho dos átomos de carbono que a gente tem aqui, pela quantidade, e se colocasse mais de 6, poderiam pegar a borda do material, que não é interessante, para quem faz programação sabe que algumas condições específicas a gente tem que eliminar, então se estiver muito próximo da borda, quando a gente replicar as contas,
ele vai atingir uma outra folha e vai dar problema. Então, a gente colocou uma limitação aqui para entender basicamente o comportamento. E ver se quando a gente altera para um outro átomo, que apesar de ser da mesma família, ele tem diferente quantidade de elétrons e prótons, ver o que é que altera na estrutura desse material, bem como se algumas propriedades eletrônicas são alteradas também. E aí a gente modela tudo isso aqui, então tem aqueles programinhas que eu mostrei rápido, Gauss, Est e tal, e a gente diz os parâmetros que quer colocar lá naquele programa e manda o computador fazer as contas. E o que é que o computador dá de resposta? Alguns dados que vão dizer se a energia gasta para construir esse material é baixa o suficiente, é interessante, se as propriedades alteradas com essas modificações são interessantes, e o que é que acontece? Caso seja interessante, principalmente do custo energético, quem trabalha no laboratório tiver interesse em construir, vai dizer, esse trabalho aqui mostrou que a energia gasta é pouca. A gente pode tentar e ver se descobre mais alguma coisa na prática, ou se dá erro, ou se tem algum problema. Então, além da gente se basear, às vezes, com o que tem feito na literatura de laboratório, a gente também pode indicar ao experimentador que essa opção é viável. Então, a parte da simulação tem essa vantagem, porque você conversa, você pode pegar o que tem feito em laboratório e comprovar, ou você pode indicar ao experimentador um caminho a seguir, caso seja de interesse dele. E a gente fez isso, de 1 a 6 átomos de galho, alterando essa estrutura aqui. E aí não se assuste com esse gráfico maluco, mas o que é que esse gráfico pode estar dizendo para a gente? Quando a gente tem, lembrando de mecânica clássica, rapidinho, quando a gente tem descrever o comportamento de movimento de uma partícula, a gente descreve com o seu ponto inicial, sua coordenada e sua velocidade, para saber, prever qual vai ser o movimento daquela partícula. Então, a gente tem o que chama de estado clássico. Nesse caso, como são partículas atômicas, a gente tem o estado quântico, que quem for estudar quântica sabe que vai estar relacionado com probabilidades e tudo mais. Mas esse gráfico está me dizendo, lembrando daquele gráfico que eu falei, o ponto de Dirac lá na frente, estava muito mais bonitinho, curvado, que era o ponto que superconduzia, que o elétron passava, parecendo que não tinha massa, exatamente isso aqui. Ó. Essa é a folha de grafeno sem estar dopado nenhuma. Esse gráfico está me dizendo quais caminhos esse elétron pode seguir ou ocupar no meu material. Vou voltar aqui. Então, esses elétrons aqui, qual caminho eles podem seguir e com o valor da energia dado para a estrutura. Então, como qualquer energia que eu der de -1 a 1, por exemplo, qualquer energia ele tem esse ponto aqui, então com qualquer energia ele vai passar a conduzir. Quando eu coloquei o primeiro átomo, vou voltar de novo, o primeiro átomo aqui, o que é que aconteceu? Esse ponto que estava bem organizado e retilíneo, ele ganhou uma curva e se abriu. Você não tem mais um ponto cruzado aqui, ele tem uma abertura. E essa abertura está me dizendo exatamente que agora, com a diferença de energia aqui, que é pequena, entre 0,25 e menos que 0,5, a energia pequena precisa ser dada para agora eu conduzir o material. Então, o elétron está lá preso ao átomo. Se eu der qualquer energia menor do que esse valor aqui, ele vai continuar onde está. Então, ele vai ficar nessa região aqui. Se eu der esse valor de energia exatamente suficiente para ele saltar daqui para cá, agora ele vai passar a conduzir e vai ficar nessa região livre para percorrer todo o material. E com todos aconteceu essa abertura. Outro detalhe é que com os números ímpares de átomo de galho, ele elevou para cima, isso aqui estava bem no zero, ele elevou para cima, então o 3 e o 5 elevou essa abertura, e os números pares ele apenas abriu. Isso tem relação com a simetria da distribuição de eletrônica e tudo mais. Então, assim, a gente conseguiu entender como se comporta quando você mistura com material de galho aquela folha de grafeno que estava aqui. Você agora passou a ter um semicondutor, né? Apesar de ser bem pequeno, mas é próximo, então sabe que essa dopagem, essa mistura, a gente altera esse comportamento. Deixou de ser condutor para ser um semicondutor próximo disso. Então, a gente vê que isso realmente acontece. Aqui é só um gráfico de propriedades óticas, saber que o material absorve para esse nível de energia bem pequeno aqui, na parte do infravermelho, e do ultravioleta ele tem esse pico aqui, né, quando vai para lá, mas tudo aqui é na região de energia. E a mesma coisa, a condutividade, se é de acordo. Então, o grafeno, que é o preto, ele ainda é o que absorve mais e o que conduz mais, exatamente por não ter aquela abertura. Esses aqui precisam de energia. Então, eles conduzem menos, não são tão bons condutores quanto o grafeno, mas se você quer ter o controle, talvez é o preço a se pagar por não ter o grafeno puro.
E aí foi um trabalho de 2019 que a gente fez no grupo lá e foi publicado já. Falando um pouco mais rápido, a gente tem também os nanotubos, que eu disse que ia voltar para ele, e eles têm a propriedade de serem abertos ou fechados. Então, além do plano, a gente também estudou geometria de materiais enrolados, e nessas pontas desses tubos fechados, a gente tem o que a gente chama de nanocones, que são materiais que já têm bastante estudo também, tanto de carbono quanto de ouro e outros materiais. Eles têm várias utilidades, que podem ser pontas de eletrodos ligados para a condutividade ser mais precisa nas pontas deles. Serve como ponta de microscópios eletrônicos, alguns têm usados, por essa supercondução e qualquer interação na condução dele, você percebe melhor como pode ser uma ponta de microscópio. E a parte biológica também, mas eu não vou falar muito para não me desviar tanto. Teoricamente, a gente também tem aqui materiais atômicos e pode imaginar como fazendo um recorte nesses tubos. E aí, quando eu recorto ele, eu junto as partes que sobraram de um grafeno circular, por exemplo, e ele tende a ficar em 3 dimensões, se tornando um plano. Então, ele estava um plano aqui, 2 dimensões. Quando eu junto ele, ele tem essa elevação no Z. Lembrar que as 3 dimensões é só o visual. Ele ainda é pequeno e pode ser considerado 0 dimensional também. Existem outras geometrias, tá? Então a gente pode brincar um pouco com a geometria, mas sem viajar demais, porque também não é só brincar e torcer para que um dia isso aí seja descoberto à toa. Se o gasto energético for muito grande, nunca vai valer a pena, a gente só fez brincar de geometria e matemática. Nesse caso, não. Nesse caso, os nanocones, eles são sintetizados, eles têm laboratório, têm suas aplicabilidades. Às vezes eles são sintetizados como uma rede mesmo, como se fosse um colchão com aquelas plaquinhas de ovos. E aí você tem essas camadas que são os nanocones, mas eles também têm enfileirados um ao outro. E aí, quando você tem vários, a gente viu que eles têm distâncias, o de dentro com o de fora, distâncias em relação um ao outro diferentes e aberturas diferentes. Então a gente pensou, será que já calcularam isso teoricamente? Então vamos ver se fizeram, a gente vai fazer. Só que poderia já ser o suficiente de ter um estudo teórico e conversar com o experimental. Mas além disso, o que é que tem? A gente viu um trabalho com folhas de grafeno dupla, uma sobre a outra, em que quando você rotacionava uma delas em alguns ângulos específicos, ela formava um padrão chamado padrão de Moiré, que vai de matemática, geometria, até coisas lúdicas assim, e esses padrões, quando você rotaciona, eles geram ângulos com propriedades bem diferentes. E a gente não ia fazer para o grafeno de novo. Então a gente pegou o que a gente tinha, o estudo da distância desses cones aqui com esse padrão e fizemos um trabalho, né? Tem até uma área já, uma semi-área, sub-área nova de twister de grafeno, que é em relação ao giro, tem as propriedades interessantes. E a gente pegou isso e vai aplicar no nanocone. Essa parte do grafeno aqui de 2 camadas, ou seja, já estão avançando, além de alterarem o grafeno, como a gente faz, de botar outros átomos, eles estão tentando estudar com mais camadas, mas não o suficiente para virar o grafite. Com 2 camadas, tem alguns estudos já feitos, que você tem esse padrão aqui de potenciais de Moiré e outros materiais que geram propriedades eletrônicas diferentes, eles estão mostrando o ângulo de rotação que geram isso. Além disso, você tem controles, ou seja, controles de isolantes e ferromagnetismo induzido em materiais, lembrando aqui de novo do HBN, desses materiais que geram ferromagnetismo intrínsecos com nitreto de boro e grafeno multicamada, que você tem uma corrente topológica que ele só conduz na borda. Então, não é só porque girou e gerou o padrão de Moiré, mas ele também gera propriedades que são bastante interessantes e gerou essa sub-área que é chamada de twist de grafeno. E aí ainda tem mais outros trabalhos que são estados correlacionados com controle devido a esse twist, né, esse giro dessas camadas, mapeamento de desordem em nível de Landau, então sendo mais específico, tal, que eles leram com squid, uma técnica de nano-squid para medir essa rotação e as propriedades magnéticas disso. E aí a gente fez com os nanocones. Então, estudos tem, alguns saíram depois dos nossos, porque esses trabalhos aqui de 2019, 2020 e tal, esse trabalho nosso aqui de 2015, então a gente se antecipou com os nanocones e pegamos 2 tipos de cones juntos. Um com um recorte, que a gente gera uma ponta, um pentágono, lembrando que o grafeno é todo hexagonal, e aí na ponta dele tem um pentágono. Quando a gente
faz aquele recorte duplo, você tem um quadrado na ponta dele. A gente fez duplo, porque triplo seriam muitos átomos, e lembrando que até computacionalmente ficaria complicado, e medimos a distância mais estável, ou seja, qual a energia menor para um experimentador gerar tubos sobrepostos entre um com o outro. Se é muito próximo um do outro, se é mais afastado e tudo mais. Então, medimos essa distância ideal e, além disso, rotacionamos em ângulos específicos que gerassem esse padrão de Moiré para cada uma das configurações. E aqui fizemos um misto como teste, né? O maior com o menor que tem um quadrado. E aí percebeu-se, com esse gráfico bonitinho aí, que a incidência da densidade eletrônica, ou seja, o quanto os elétrons vão ser mais importantes numa condução eletrônica, por exemplo, onde eles estão mais presentes para as propriedades que a gente quer. Nos que possuem 5 átomos na ponta, você tem na ponta dele, tanto um quanto o outro. O que tem 4 átomos, você tem nos primeiros vizinhos, ou seja, a ponta dele em número par não gera essa concentração de elétrons como o que tem um número ímpar, porque eles têm a configuração já fechada de elétrons entre si nas ligações e não concentra esses elétrons que estariam, entre aspas, livres para conduzir as propriedades eletrônicas que a gente quer. Quando a gente fez o misto, a gente viu que o que possui 5 átomos na ponta, ele concentra maior densidade de elétrons do que o que está embaixo. E aí, esse gráfico é semelhante àquele lá, só que a gente não tem uma simetria para falar das bandas lá e tudo mais, para quem conhece o gráfico de banda, né? Então nem falei o termo para não ficar confuso, mas aqui é a mesma coisa, aqui é a densidade de estados possíveis, ou seja, de posições e velocidades possíveis, prováveis, para aquela região dos nanocônios. Vou voltar aqui e lembrar que quando tem o quinto, é essa região que a gente está falando, e o com 4 é essa região que a gente está falando. Então, esse ponto é mais interessante porque uma parte é uma região de energia que vai conduzir e a outra que está presa no material, que não sai para a condução. E a gente viu que esse caso aqui, com 5, você tem, quando você rotaciona com esses ângulos, você tem uma separação, então essas duas pontas, que era uma só, está relacionada a um rotacionado e o outro fixo, dos cones, outro ângulo de rotação, e quando a gente chega nesse ângulo de 36, eles tendem a se recombinar para ficar parecido com o original, como se não tivesse rotacionado. No caso, com 4 átomos na ponta, a gente tem a mesma coisa. Eles se misturam um pouco e tendem a se recombinar, ficar parecido com o separado desses 8. E aí, só mais um gráfico de densidade em relação à rotação, é só para ver que quando a gente rotaciona, né, você tem uma separação, um preenchimento aqui. Esse preenchimento, na verdade, são 5 de cima com 5 de baixo, que agora eu consigo visualizar diferente desse de cima aqui, que estavam sobrepostos um sobre o outro. Igualmente para o com 4. E aí foi um trabalho de 2015. E aí tem gente que hoje em dia ainda pergunta se o grafeno falhou, tudo mais, tal, porque as propriedades podem ser alcançadas com grafenos ideais, com o menor defeito possível. A gente sabe que experimentalmente não existe sistema ideal. Então ainda estão brigando para tentar fazer isso, porque se você só tem condições ideais, como é que você vai fazer isso industrialmente com as falhas que ocorrem em qualquer fabricação? Ainda assim, os estudos atuais de produção estão um pouco distantes do ideal e qualquer aplicação requer alta qualidade de controle. A condutividade só é possível se tiver um material de espessura do átomo, ou seja, com 2, 3 camadas, a condutividade já se perde, não é igual ao do grafeno, você não conduz tão bem quanto. E tem a questão do grafeno sendo semimetal. E aí existe tudo de outros materiais também. Tem o grafeno, o nitrito de boro hexagonal, os outros materiais semicondutores que têm propriedades específicas, regiões de luz específicas, e intervalos de energia específicos. Lembrando que o grafeno é aquela mesma coisa que eu disse, ele 2 cones que você conduz nesse ponto livremente, supercondutor, e tem outros materiais que você tem que ceder um pouco de energia até conseguir conduzir. Nesses muito grandes são os materiais isolantes, não são condutores como o grafeno. E aí tem o HBN, que é uma alternativa, que ao invés de pensar o grafeno condutor, eu vou colocando materiais que abram aquele cone do grafeno, eu posso fazer o contrário. Pegar um isolante e ir depositando o grafeno aos poucos para ir fechando até ter o controle que eu quero. Uma vantagem do HBN, que é o nitrito de boro hexagonal, é que ele é um isolante, então não é com qualquer energia que você faz ele conduzir, e por deixar passar, não absorver nada das frequências de luz, ele é branco, diferente do grafeno que absorve todas e é preto.
Então, o básico do básico está aqui. Ele tem estrutura hexagonal igual ao grafeno, só que ao invés de ser todos os átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio e boro alternados. Que você olhar na tabela, o carbono está no meio, do lado esquerdo você tem o boro com um elétron a menos, e o nitrogênio com um elétron a mais do que o carbono, e eles conseguem se juntar nessa forma hexagonal. E com isso a gente consegue gerar materiais exatamente iguais geometricamente ao grafeno. Ele serve também como substrato, isso aí serve para quem entende mais sobre isso, mas ele é uma boa base para você depositar materiais e fazer estudo de estrutura, porque ele não conduz, ele é isolante. Então, se você vai colocar um material que quer testar a condutividade dele e a base dele também conduz, você vai ter erro na leitura. Então, material isolante que mantém suas propriedades e não altera o material que está em cima depositado é muito bom, que é o que a gente chama de substrato. As características dele é uma coisa mais específica, eu vou passar um pouco rápido, mas ele é um substrato atomicamente plano ideal, e ele é isolante, né, com gap excelente, ele resiste, ele tem uma estabilidade térmica muito grande, resiste à oxidação em altas temperaturas. A NASA usa muito para coisas espaciais agora, materiais de nitreto de boro. E ele pode pesquisar que tem umas cientistas muito boas, uma em específico que é chefe dessa área de nitreto de boro, e que está tendo essas aplicações. Nesse caso aqui, a gente fez algo semelhante. Pegou as estruturas de um plano tipo grafeno de nitreto de boro e colocamos galho também, para ver o que é que acontecia. Mesma coisa, 1, 2, 3, 4. A diferença é que não foi até 6, porque você tem agora, duas opções para alterar. Você pode substituir o galho no boro, no átomo verde, nesse caso aqui, ou você pode substituir no átomo amarelo, que é o nitrogênio, e ver o que é que altera cada uma dessas alterações. Então, o que é que altera cada uma dessas opções? E aí você consegue ter mais possibilidades com menos átomos de galho, tentar fazer um cálculo computacional mais tranquilo. E a gente percebeu que não precisou de muitos átomos de galho para ver alterações, porque além de alterar a estrutura, né, como o galho é maior, ele altera a dinâmica, ele tem essa abertura, as ligações são maiores, ele também gerou ligações monatômicas. Vou voltar aqui, se você reparar, como eu disse, átomos de boro e nitrogênio são ligados um a um. Você não tem dois átomos de nitrogênio ligados, nem dois de boro ligados. Quando a gente altera, que coloca esse galho e faz o cálculo da situação mais estável com menor energia, ele faz essas alterações automaticamente. E ele reconfigura o material para você ter átomos de nitrogênio ligados, às vezes até 3 ligados entre si, e do boro também, ligados entre si. E isso gera alteração nas propriedades. Então, diferente do grafeno que tem aquele conezinho lá, você tem um espaçamento muito grande, que é o caráter isolante, e esse é o caso puro. Esse é os outros, quando eu substituir o galho por nitrogênio, o galho por um boro por um nitrogênio, um galho só por um boro, etc. Aqui é detalhes. Mas a gente vê que ele, diferente aqui, como eu disse, que a gente abria aquele cone do grafeno, agora a gente consegue gerar estados novos quando altera o nitrogênio ou um boro pelo átomo de galho, você tem estados aqui mais simples de serem conduzidos. Então, a diferença de energia que era muito grande aqui do isolante, você agora tem energia menor para passar a conduzir nesse material. Então, esse material isolante, vou voltar, ele passa a ter uma possibilidade de conduzir com energia muito menor do que esse primeiro aqui, mesmo fazendo essas recombinações de ligação. E aí a gente vê que a característica, todos eles, mesmo quando elevam para cima, não está no zero, elevam para cima, para baixo, tem 2 ou 3, etc. Mas ainda assim a gente consegue gerar estados próximos para reduzir de um isolante para semicondutor. E percebendo que os estados mais concentrados não ficou necessariamente no galho, mas ficaram exatamente nas ligações monatômicas recombinadas geradas com a presença dele. Então, o galho em si não é o grande influenciador, exceto nesse caso aqui, mas a maioria deles é responsável quando faz as ligações monatômicas do material. E as propriedades ópticas também, semelhante àquele lá, né? Só que a diferença é que o grafeno era concentrado nessa parte, por ser um condutor, e o do nitreto de boro é exatamente nessa parte, por ser um isolante. Então, tem essa energia toda relacionada a esse gráfico aqui, essa energia toda aqui, para passar a absorver ou a conduzir quando eles recebem um valor de energia. Esse trabalho também foi publicado em 2018 para 2019. E por último, da nossa aqui, né, que o tempo está acabando, não adianta correr muito falar de mais coisas, a gente fez um semelhante também com os nanocones, só que de nitreto de boro. Então, todos com 5 na ponta, não fizemos com 4, porque a gente podia mexer nas configurações dele aqui. Quando a gente faz aquele recorte teórico,
a gente vê que para o que resta 5 aqui na ponta, você tem, se forem átomos diferentes, como é o nitrato de boro, lembrando, são alternados. Quando você vai juntar, teoricamente, você tem essa região monoatômica aqui, ó, vê que são 2 átomos iguais ligados entre si, que você não tem em todo o resto do cone. Então, a gente tem o que chama de região de defeitos. Então, a gente fez configurações com regiões de defeitos, sendo nitrogênio, sendo boro, e colocamos um carbono misturado nessa região para ver o que é que altera isso aqui. Fizemos aquela coisa, cones duplos, calculamos a distância mais estável e rotacionamos em ângulos específicos, assim como fizemos para o grafeno. E houve uma diferença, a gente achou a energia entre eles nessa região aqui de 4.1 para 4.2, dessa altura aqui, né, com a menor energia, a mais baixa, nessa altura de 4.2 angstrom, tudo certo. E vimos que em 2 casos a gente tem o rotacionado mais estável, porque ele tem uma energia menor ainda do que o não rotacionado. E quando você tem ligações misturadas, ou seja, em um a gente substitui só por nitrogênio e outro só por boro, a gente também teve o contrário. O não rotacionado foi mais estável, que tinha carbono também. Então, quando você tinha os iguais entre si, o rotacionado era mais estável do que o puro, e o que tinha misturado um com o outro, você tinha um não rotacionado mais estável. Aqui é a variação do gap, isso aqui é mais para quem é específico conhecer e saber que isso também tem uma variação quando vai alterando a distância. Tudo mais. E o esperado foi exatamente o que a gente esperou. Na região de defeitos que você tem diferente de todo o resto da configuração, ele fica a maior concentração da densidade dos elétrons que vão passar a conduzir ou vão ser responsáveis por esses comportamentos que a gente espera dos materiais eletrônicos. E a gente tem essas propriedades, e esse é trabalho publicado também em 2018. E a última coisa são falar de materiais de quase cristais, que são materiais que você tem algum padrão, mas não é repetitivo igual ao cristal. Isso é estudado em padrões matemáticos e já tem aplicações, inclusive, que a Science já falou muito deles, inclusive com camadas de grafeno rotacionadas, eles podem ser considerados quase cristais. Então a gente não está indo muito longe. E a gente tem sequências, como a sequência de Fibonacci, que você constrói materiais aqui. Tem outras sequências que crescem muito rápido, mas a Fibonacci, dessas que crescem muito rápido, a Fibonacci ainda é mais conhecida e a que cresce menos rápido para o nosso interesse. E aí, vendo alguns padrões que já conhecem, desde o ensino médio a gente escuta falar de sequência de Fibonacci, é construir esses materiais de carbono e de nitrato de boro com a sequência de Fibonacci crescendo, alternando quem vai ser o primeiro termo aqui, para saber o que é que altera disso. Então, na alteração, a gente estudou uma coisa que não tinha estudado nos outros materiais, era o calor específico. E o que é que alterava disso? A baixas temperaturas, a gente viu, no regime de baixas temperaturas, viu que tinha alterações dessa alternância, ou seja, a gente não está montando algo aleatoriamente. Seguindo a sequência conhecida, esses materiais a baixas temperaturas têm uma oscilação, e essa oscilação pode ser responsável por entender que construir esses materiais, que às vezes você tem uma certa aleatoriedade quando vai sintetizar, pode descobrir que não é tão aleatório assim. Se por acaso ele seguir uma sequência que é comum na natureza, como a de Fibonacci, você sabe como ele vai se comportar, porque a gente está prevendo isso computacionalmente. E aquele espaçamento de quanta energia tem que ceder para ele conduzir, tem uma baixa oscilação aqui nos primeiros elementos, mas quando ele cresce a sequência muito grande, você não tem essa oscilação mais. E aí há muito que se apostar, né? No grafeno, suas variações, seu controle e tudo mais. Então tem coisas de 2020 muito interessantes ainda. Alguns isolantes semicondutores são opções viáveis, ou têm propriedades já conhecidas. Então tem materiais que já são semicondutores. Você não precisa tirar o isolante para virar semicondutor ou abrir o gap do grafeno para ele virar semicondutor. Mas algumas propriedades ainda são mais interessantes misturando esses materiais. E, apesar de não ter falado muito de simulação como em si já dando resultados, ela continua sendo imprescindível. Ainda mais hoje em dia, que mesmo precisando de um poder computacional bom, hoje em dia os notebooks e computadores não estão ficando, quer dizer, não eram tão caros para você conseguir calcular coisas simples. Agora, com a alta do dólar, só Jeová sabe, né? E aí, agradecer todo mundo e agradecer também do tempo da ajuda financeira da época do desenvolvimento desses trabalhos. Obrigado a todos, acho que eu encerro por aqui.
Pô, valeu, meu obrigado, Elias. Vamos agradecer ao professor Elias pela disponibilidade de apresentar o seminário para a gente. Agora a gente abre a sessão de perguntas. Quem tiver pergunta pode se sentir livre para colocar no chat ou então abrir o microfone e falar. Perguntas? Muita coisa, muita informação. Informação, Muita coisa né? para mostrar. Se fosse no presencial, a gente ainda estava indo até umas 11h30, todo mundo morrendo de fome, querendo ir para o restaurante e ainda estava no caminho aí, mas é isso aí. Então, uma pergunta aqui no chat. É possível sintetizar essas estruturas bidimensionais em larga escala, em especial o grafeno? Acredito que ele esteja perguntando em escala comercial, né? Então, possível é, porque em Minas, os laboratórios, o laboratório, o centro de grafeno que tem lá em Minas, você já tem uma escala realmente grande, porque eles já produziram até cimento de grafeno e viu que algumas propriedades mecânicas são mais interessantes. Por exemplo, até por botar em praça pública, ele não desgasta tão rápido igual os cimentos tradicionais e ele tem a resistência maior. Então, até contra vândalos, por exemplo, para quebrar, ia ser mais difícil, porque ele é muito mais rígido, nesse sentido de muito mais resistente, não é rígido. Só que falta alguém para querer financiar uma indústria que faça isso. Ele ainda, na época, já tem mais de 10 anos, ele era 14 vezes o valor. Mas a condição de sintetizar é possível, sim. Eu não sei o barateamento a que ponto está agora em 2020. Quem sempre está na vanguarda de divulgação desses estudos é a Universidade de Manchester, né, de Manchester. Eles sempre fazem muita síntese e divulgam bastante estudos de síntese mais barato. Mas eu não sei se já estão apostando alguma fábrica, alguma coisa para fazer, mas de ser possível é. Eu não sei o quão barato está hoje em dia. Beleza. A Tainá faz aqui uma pergunta um pouco mais simples, que é se o carbono utilizado nesse estudo é o mesmo utilizado na datação do carbono 14. O carbono, o elemento carbono é o mesmo. O elemento É o carbono é carbono, o elemento atômico carbono é o mesmo. Só que são feitos de forma diferente, né? O trabalho aqui é usar esse elemento carbono, o átomo de carbono, montado em uma rede. Então, tem a questão do anel aromático, que em química fala, só que a gente tem vários anéis ali juntos, então não é bem um anel aromático, porque as ligações duplas não são iguais, tá? É uma rede muito grande, e você usa para outras coisas, são outras propriedades. A questão do carbono 14 é misturado com outros materiais para datação, então ele é modificado exatamente para mexer com isso, né? Porque apesar de ser 14, é aquela coisa, né? Não é o mesmo elemento químico, não é o mesmo material que a gente está estudando. O elemento químico carbono é o mesmo, só que as alterações são com propósitos diferentes. Okay. O Matheus Teixeira aqui ele apresenta a pergunta também, né? Que se esses estudos com grafeno foi feito em laboratórios ou é só teórico? Não, em laboratório. Os que eu faço foram só simulação, mas a motivação de alguns deles foram já feitos em laboratório. Os cones eu mostrei as figuras lá. De grafeno tem muita coisa de figura feita. Mas o mais interessante são os que são medidos em laboratório. Então, a motivação é exatamente o que está em laboratório. A gente não tenta viajar muito e ir muito além do que se pode fazer. Às vezes, a gente até prefere que as ideias venham dos experimentais para a gente não ir muito numa viagem muito grande. E quando a gente investiga também esses outros materiais que talvez ainda não tenham sido sintetizados, mas é tendo respaldo do que já fizeram em laboratório. Então, a maioria deles já foi feito. E dos artigos que eu mostrei, da transparência com a água e tudo mais, todos eles são em laboratório, são experimentais, não foram teóricos, não. Beleza. Eu tenho uma pergunta. Na parte lá que você mostrou o calor específico, tem algum. Você chegou a fazer essa conta do calor específico, né? Sim. O Mário ele tem vários trabalhos com efeito magnético calórico em grafeno. Depois eu até joguei lá no grupo, eu vou jogar um outro
trabalho dele também, que ele estuda efeitos calóricos em grafeno, e aí tanto efeito magnético calórico quanto efeito barocalórico. E essa oscilação nas propriedades calóricas, ele explica como uma oscilação no efeito magnético calórico no grafeno. Depois eu vou passar os artigos lá no grupo e a gente faz uma discussão por lá, porque eu acho que dá para a gente fazer um estudo semelhante ao que o Mário fez, só que nesse material. Sim, pode ser uma explicação a mais, porque inicialmente a gente só está buscando como geometria o crescimento da sequência, né? Isso. E essa oscilação pode estar refletindo, que se reflete nos efeitos calóricos, pode ser explicada por conta dessa oscilação. Eu lembro que quando eu estava vendo isso com ele, na época, acho que aqui no mestrado ainda, acho que era o cruzamento entre os níveis de Landau através do nível de Fermi. Era alguma coisa assim. E aí, no final, começou a aparecer um efeito oscilante. Quando você jogou o efeito oscilante, esse efeito oscilante que a gente observa nesse gráfico é por conta da sequência, não é isso? Isso. Porque aqui eu só botei a menor sequência, né? Que a gente tem aí tem um também, aí depois tem o 2, aí tem o 3, 5, aquela sequência Fibonacci toda, né? Ah, beleza. Mas aí depois eu mando lá no grupo e a gente vai discutindo por lá. Pronto. Tá Galera, mas tranquilo. o efeito calórico oscilante no grafeno por conta da própria natureza do cruzamento do nível de Landau com o Fermi. Alguma coisa assim. Depois eu vou baixar os artigos e mando lá no grupo. Sim, além disso, né, de eu ter alterado aqui, porque nessas configurações eu começo com o isolante e o carbono, tá? Então, quando ela vai crescendo muito rápido, a sequência Fibonacci, você vai tendo mais isolante mais do que carbono. E se inverter, vai ser o contrário. E aí isso também reflete aqui, né, na configuração 1, ou na outra, quando eu tenho mais carbono, mais o nitrito de boro vai alterando também nessas configurações um pouco aqui, mas não é tão diferente assim. Ah, beleza. Ok, mais alguém tem mais alguma pergunta? Tem no chat alguém falando. Alguém falou no chat? Sim, o Cleidson, ele pode se perguntar, pode comentar. Pode comentar, Cleidson. Pode ligar o microfone, fica à vontade. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Cleidson. Eu estudei com o Clebson lá no Rio. Clebson, sobre esse seu comentário do cruzamento aí, eu lembro que o Mário, cara, quando ele fez esse trabalho, eu já estava trabalhando com ele. Sim. Eu não lembro, mas o professor Elias comentou que esse calor específico aí é com o grafeno dopado, não é isso? Isso que ele faz lá é com grafeno. Isso, o Mário não faz com grafeno dopado, ele faz com a folha de grafeno mesmo, não é isso? Isso, Mário, aqueles trabalhos lá que gerou, né, efeito magnético calórico, eu acho que era com folha de grafeno pura. Isso, por isso que eu concordo com o comentário, porque com grafeno dopado, eu não sei se isso foi feito com esse tipo de dopagem especificamente. Eu acho que não foi, porque 2 anos atrás eu fui ler de novo os artigos do Mário sobre esse tema aí, para poder discutir lá na UFRB. Rapaz, eu acho que eles não fizeram com dopagem, não. Eu acho que tem que fazer uma busca mais refinada. Isso, eu acho que não, porque tem um trabalho dele de 2020 que ele comenta aí que ele faz ele monta um ciclo magnético calórico de 6 estágios. É um trabalho desse ano, inclusive, é uma coisa dessa. Tem um trabalho dele desse ano que ainda envolvem o efeito magnético calórico em grafeno. Ele explora exatamente essa oscilação do efeito magnético calórico no grafeno e aí tenta montar ciclos termodinâmicos e tudo mais. Isso. Mas com grafeno dopado, eu não sei a que ponto está isso na literatura. Você pode perguntar para o Mário, né, para saber se... Eu vejo com ele. Né? Entendeu? Interessante, mas é um ponto interessante explorar esses efeitos calóricos. Sim.
Porque inicialmente, como eu estudo no Fiesta, o Fiesta às vezes ele não tinha no iníciozão lá, ele tinha problemas quando você botava a temperatura, né? O DFT, tudo a zero e tal, aí você calcular até essas coisas aqui era complicado. Aí com a atualização a gente consegue calcular praticamente tudo. E tem os outros programas agora que a gente aprende a usar, tá mais tranquilo. Mas na época não era nem o que o grupo investigava, assim, é uma coisa boa rever também algumas dessas propriedades com o mesmo material, que aí tem coisa nova para vir, né? Sim, ainda mais agora com esse advento da termodinâmica quântica, esse estudo está lá que os materiais quânticos têm ganhado bastante relevância na literatura. Pois é. Silvano, você tem a pergunta. Oi, Elias. Bom dia a todos. Baseado aí na pergunta da Tainá, o que a gente mais vê é o pessoal fazendo com carbono 12, não é isso? O nível de referência, né? Uhum. Mas tem alguma coisa feita com o carbono 14? Porque eu penso que, por se tratar de um isótopo, né, você deve mexer com as configurações de estabilidade, né? Eu acho que nem deve atingir essa estabilidade, né? Não. Por isso que eu falei que era elemento carbono, né? Porque o 14 já é uma alteração, é um isótopo alterado. No máximo que a gente tem de interesse quando trabalha com dopagens de elementos de carbono são os efeitos de hibridização, né? Que na verdade ainda continua sendo o carbono 12. Então, se a gente quer sintetizar com energia mínima, não vale a pena você colocar um átomo instável para um material semicondutor. Então, nesse caso aqui, quando você tem hibridização, que você tem uma reangulação dos orbitais, uma reorganização, que isso altera também algumas propriedades quando você muda a geometria. Mas para ser um isótopo não tem nada viável, não, e não é energeticamente interessante. Para tirar estruturas estáveis não é interessante, mas para analisar algum tipo de transição, será que seria possível? Porque se você tem configurações instáveis, pode haver alguma transição que traga informação interessante. Esses programas que vocês trabalham são todos voltados muito mais para configurações estáveis, não é isso? Isso. Beleza. Porque, até se for gerar, talvez, não sei como é que geraria uma energia do pseudopotencial de um átomo instável, entendeu? Instável, é estranho. Até mesmo porque não é instabilidade de nível eletrônico, né? Mas instabilidade de nível nuclear, né? Isso, exatamente. É pior. Pois beleza. O que tem alguma coisa na prática, né? Não na teoria, é o estudo do nitreto de boro, né? Que aí você tem ele, por essa propriedade dele isolante, estabilidade térmica e tudo mais. Aí, quando a NASA, eu esqueci o nome da mulher, da cientista agora, mas ela é líder do centro da NASA de estudo com o nitreto de boro e lá tem levado algumas coisas para o espaço ainda, materiais feitos de nitreto de boro, que apesar de ser isolante, mas essas outras propriedades todas aí, com materiais instáveis, radiação, não sei o que, ele isola para tudo e resistente à oxidação em altíssimas temperaturas. Eu não sei porque realmente eu me passei, mas eu não duvido que saiu uma reportagem recente, acho que semana passada, que conseguiram fazer uma observação mais próxima até hoje do Sol. Eu não duvido que naquele material todo ali resistente tenha nitreto de boro ali, entendeu? Porque a NASA está investindo muito naquilo ali. Só que no terreno, né, saindo do espacial e vindo para o terreno, o nitreto de boro não é tão interessante a esse ponto, porque ele é mais para condições extremas. E a gente tenta ir para a parte dos semicondutores, tentando mesclar as propriedades gerais com o grafeno. Ou outros materiais também, que estão sempre muito estudados aí. Mas se for tratar como não estudo de transição do elemento, mas em resistência ou interação com coisas ionizantes, o nitreto de boro já tem estudos práticos aí, que está lá no espaço já, medindo coisa do Sol. Assim. Beleza. É isso. Ok. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa no chat? Acho que não, né? Então, acho que é isso. Agradecer novamente ao Elias. Agradecer também a todo o pessoal aí que participou, que viu o seminário. Elias, quer fazer mais um comentário?
Não, não. Por enquanto é só agradecer de novo a todo mundo, a paciência, deu uma corrida no final, mas é pela situação, né? Se fosse presencialmente, ainda estava falando, devia estar acabando por agora. Mas eu gostei das participações, das perguntas, bom que instigou alguns a conhecer e a entender melhor. Então aí, quem quiser trabalhar, trabalho não falta. Pode, a gente já está começando a fazer coisas aplicadas também, a coisa do grupo mesmo, de informação, tal, estudo de materiais para isso. E acho que é só agradecer e esperar os próximos seminários. Permaneçam assistindo, que em breve a rotação vai voltar para a gente de novo. A gente espera ter coisa nova para apresentar até lá. Ok. Então, agradecer mais uma vez ao Elias, agradecer a todos pela participação. Agora, o próximo seminário fica para dia 14 dos 8, né? Seu professor Yuri que vai apresentar um seminário para a gente. Em breve eu farei a divulgação. Interromper aqui a gravação.